toda a glória. Amém? Pode sentar, fique à vontade, igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Não tem nada melhor do que começar a semana na presença de Deus, né, irmãos? Há outro lugar melhor para estarmos? Sim ou não? Não existe. Irmãos, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Nós vamos meditar um pouquinho aqui no chamado de Abraão, capítulo 12, que ainda não era Abraão, né? Era Abrão. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 em diante. Gênesis 12, versículo 1. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Dá uma paradinha, irmãos. Deus, Ele é tremendo em todos os seus feitos, né? E aqui Deus chama Abraão para sair da sua zona de conforto, sair da terra dele, sair da terra dos pais dele, para ir aonde? A uma terra que ele não sabia aonde era. E o Senhor Deus diz: há uma terra que eu te mostrarei. E aí que entra o verdadeiro homem de fé, a verdadeira mulher de fé. Porque Abraão não sabia para onde ir. Se Abraão fosse como muitos de nós, questionaria Deus. Mas espera aí, o senhor quer que eu saia daqui, aonde eu tenho tudo, aonde eu tenho conforto, aonde eu tenho riquezas, aonde eu tenho a minha parentela aqui comigo, para ir para um lugar que eu nem sei onde que é? Quer dizer, a confiança em Deus, ela não tem que ser em partes, ela tem que ser inteira. Quando estamos fazendo as coisas, estamos agindo segundo a direção que Deus nos dá, através da sua palavra, nós não temos que temer nada. Amém? Nós não temos que pensar, nós temos que agir. Abraão poderia questionar a Deus, como muitas vezes as pessoas questionam quando a palavra: mas será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que me pediu tal coisa? E aí começa a fazer o quê? A perguntar para outras pessoas: você acha que isso é de Deus? Quer dizer, e com certeza as outras pessoas não vão entender. Vocês acham que os pais de Abraão entenderiam se Abraão fosse perguntar para eles? Se Abraão fosse se aconselhar com eles, eles entenderiam, sim ou não? Não, porque Deus falou com Abraão. O que o pai dele falaria para ele? Meu filho, olha, pensa bem, talvez não foi Deus que falou com você, ora mais um pouco. Como é que você vai sair de uma coisa que é certa para ir para um lugar que você não sabe nem aonde que é? E questionam e falam: se fosse Deus, Deus falaria para onde você iria. Não é assim que as pessoas iriam aconselhar Abraão? A minha mãezinha, que hoje está lá na glória com o pai, quando Deus me chamou para a obra, eu larguei tudo. Ela, como mãe,
falou: Adilson, pensa bem, você tem 4 filhos pequenos, quem vai sustentar os seus filhos? Eu falei: mãe, é Deus. Adilson, olha, você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, você vai para um lugar onde são pessoas estranhas, não tem nenhum parente nosso lá. Foi quando eu fui para Caxambu. Você vai deixar os seus filhos passar nessa cidade? Eu falei: mãe, Deus chamou, Deus cuida. Quer dizer, por que a minha mãe estava preocupada? É o natural, sim ou não? Ou vocês acham que os pais de Abraão não ficaram preocupados com a decisão? Ou com esse chamado? Talvez pensaram: Abraão, meu filho não está batendo bem, meu filho está fora de juízo, como que foi Deus que chamou? Ele não sabe nem para onde que é. Mas Abraão, ele não é chamado pai da fé por acaso, né, irmãos? Abraão, ele não questionou a Deus. E veja, no chamado que Deus fez a Abraão, junto com o chamado, Deus também lhe fez uma promessa. Irmãos, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos chama a uma missão, Deus também nos traz recompensa, bênção, se nós a executarmos. Olha o versículo 2, o que o Senhor Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande o quê? Uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu, e tu serás uma bênção. Quer dizer, isso, se Abraão ouvisse, se Abraão fizesse o que Deus havia lhe dado a ordem a fazer. Irmãos, quando nós cumprimos a missão que é nos dada, a recompensa vem para nós. Amém, Jesus? Nós aqui, quando aceitamos a fé a Jesus, né, e cremos no perdão, nós estamos esperando o quê? Ir para um lugar. Quem conhece o céu? Um lugar para onde não sabemos, é ou não é? Mas é uma eternidade que Deus garante. Paz, amém? E alegria, né? Porque não vai haver mais choro, não vai haver mais doença. Então largamos tudo, largamos o mundo para seguir esse chamado. É ou não é verdade? Então, Jesus falou: se vocês, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Se por amor de mim, Jesus diz, por amor a Ele, nós renunciarmos o mundo, com as suas paixões, com as suas concupiscências, com seus enganos, com as ilusões que o mundo oferece aí, nós vamos ter a alegria eterna. Glória a Deus. E isso é pela fé. É ou não é verdade? A garantia que temos é o quê? A palavra. Então Abraão recebeu essa garantia de Deus: eu vou te engrandecer, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus, irmãos. E o que fazer diante do chamado? Obedecer. Eu obedeci ao chamado de Deus. E olha, por mais dificuldade que eu já passei, por mais luta que eu já passei, Deus nunca desamparou, irmãos. Deus nunca desamparou. Amém, Jesus? Por mais dúvidas
que veio à minha mente. Até mesmo de o diabo soprar e falar: será que eu fiz a coisa certa? O diabo queria colocar dúvida. Já aconteceu isso com você? Mas Deus sempre esteve ali, confirmando o chamado com a sua palavra, confirmando o chamado com os sinais. O que Abraão fez? Ele pensou? Não, olha o que a Bíblia diz: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Partiu. Abraão fez como o Senhor falou. Foi para uma terra estranha, foi para uma terra que ele não sabia onde que era. Quer dizer, chamariam Abraão hoje de louco. Louco, vai largar tudo, vai trocar o certo pelo duvidoso, você vai abandonar tudo para fazer isso, você nem sabe. É isso que as pessoas iriam falar hoje, ou falam hoje, quando nós tomamos a decisão de obedecer ao chamado de Deus. Então Abraão, ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu do meio da sua terra, da terra dele, da parentela dele, e foi para a terra que Deus lhe mostrou. E o resultado de tudo isso nós conhecemos, nós sabemos. Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Amém, Jesus? Deus cumpriu. Irmãos, Deus não falha com a sua palavra. Deus não falha com a sua promessa. A palavra dele diz que todo aquele que nele crê, de maneira alguma será ou ficará confundido. Nós temos que aprender a agir pela fé. Como nós estávamos falando da fé natural, a fé de emoção e a fé real. A fé racional, aquela fé que realmente funciona, aquela fé que realmente dá certo. Por isso que tem muitas pessoas aí descrentes, porque elas acham que a emoção delas é a fé, e emoção não vai agradar a Deus. Eu senti, eu pensei que era de Deus. Não. Abraão, ele tinha certeza. O homem de fé, a mulher de fé, ele tem que ter certeza, ele não tem que sentir. Tanto é que você é sabedor disso, e também já deve ter passado por isso, que muitas vezes a nossa emoção nos levou a certas situações ruins na nossa vida, sim ou não? Fizemos coisas porque sentimos que era de Deus. Irmãos, nós não temos que viver por sentimento. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. Eu acho que há diferença entre sentimento e certeza, sim ou não? Há uma certeza. As duas coisas não são iguais. Eu senti, não, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai me levar aonde Ele prometeu que me levaria. Glória a Deus. Eu tenho certeza. A Bíblia diz que quando Abraão deu Isaac para Deus, a Bíblia diz que Abraão deu porque ele sabia que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. Certeza. E quando eu faço pela fé, eu não faço com dúvida, eu não faço com aquele sentimento: ai meu Deus, será que vai dar certo? Não, eu faço crendo que tudo já deu certo. Diga glória a Deus. Que tudo já deu certo. Essa é a fé que nós temos que ter. E infelizmente muitas pessoas têm uma fé emotiva, que leva elas a fazerem coisas pela emoção, levam elas a agir pela emoção, não pela certeza do que a palavra de Deus diz. Abraão saiu, Abraão foi, e quando chegou a um lugar, deixa eu pegar aqui o versículo aqui,
versículo 6: passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente te darei esta terra. Quer dizer, veio o que? A garantia. Abrão, você está vendo essa terra aqui? Você está vendo tudo isso aqui? A tua semente eu te darei, a tua descendência vai possuir tudo isso. Oh, glória a Deus. Irmãos, antes que o povo entrasse lá na terra prometida, Abraão já tinha passado por ela, né? Porque não é o que Deus está falando? A tua descendência, a tua semente, eu darei esta terra. E ele diz mais: o que Abraão fez? Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte a oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ali a oriente, e também ali edificou altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Depois disso continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul, seguindo sempre a direção. Abraão, se fosse como muito, Senhor, aqui basta, tá bom, eu armei aqui a minha tenda, vou fazer. Não, ainda havia um caminho a percorrer. Glória a Deus. Irmãos, isso quer dizer o quê? Às vezes o homem pode se dar por satisfeito. Ah, tá bom. Não. Você tem que saber que Deus te leva muito mais além, que Deus te dá muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Glória a Deus. A promessa de Deus é completa, ela não fica no meio termo, ela não é pela metade, ela é completa. E você sabe o que Deus tem prometido a você. E eu não estou falando daqueles comedores de lasanha que fica falando, profetizando mentira, não. Eu estou falando daquilo que Deus revelou a você através da sua palavra. Amém, Jesus? Através da sua palavra. Pode ter a certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Glória a Deus. Mas veja, o que ele prometeu não é o que eu prometi para você, porque ele não é como o homem, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele tem compromisso. Sexta-feira eu falei aqui sobre isso, o tipo de fé que temos. Em Isaías 55:11 ele disse: assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas vai fazer aquilo para o qual eu a designei. Ela vai frutificar segundo aquilo que eu mandei. Amém? Quer dizer, quando nós agimos na palavra, Deus tem compromisso, ele tem responsabilidade. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Ele vai fazer, ele vai falar, ele vai fazer aquilo que ele falou, melhor dizendo, ele vai fazer aquilo que ele falou. Quando Abraão saiu do seu conforto, quando Abraão deixou tudo para trás, saiu da terra dele, saiu da parentela dele, Abraão começou a sua jornada, e Abraão viu cada uma das promessas do Senhor se cumprir na vida dele. Glória a Deus. É a mesma coisa que Deus vai fazer com você e comigo, se nós andarmos na direção dele. É o que diz lá Deuteronômio 28, o famoso capítulo 28. Se atentamente ouvirdes e fizerdes, ele diz:
então eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. Irmãos, essa promessa é para nós, porque está escrito no Novo Testamento que Jesus se fez maldito na cruz, nos libertando da maldição. Gálatas 3:13 e o versículo 14, que pouco é lido. Por que Jesus se fez maldito? Vamos lá em Gálatas, desculpa, falei o capítulo errado, parece. Gálatas 3:13. Por que Jesus se fez maldito? Vamos ver por que Jesus se fez maldito, e você vai saber se a bênção, se a promessa que Deus fez a Abraão também não pertence a você também. Gálatas 3:13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da onde? Da maldição se fazendo o que? Maldito pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? E ele nos resgatou para que a bênção de quem? A bênção de quem? De Abraão chegasse a quem? Quem são os gentios? Somos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém, Jesus? Jesus se fez maldito naquela cruz e nos resgatando da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até a mim e você. Então as promessas que Deus fez ao seu povo, a descendência de Abraão, é nossa também. Amém, Jesus? Pertence a nós também. Então ele está dizendo a mesma coisa que ele falou em Deuteronômio 28 para o povo dele, para a descendência de Abraão, ele é nossa também. Mas se, está escrito, se, tem um se aí, atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te tenho ordenado, então eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e terdes o cuidado para cumprir, então eu enviarei essas bênçãos sobre vocês e elas vos alcançarão. Abraão foi bendito porque ele atentou para a palavra, ele obedeceu a palavra. Você vai ser abençoado a partir do momento que você atentar para a palavra, a partir do momento que você obedecer a palavra e parar com esse negócio de eu não senti, eu acho que não é assim, eu acho que Deus não. E como muitos dizem que esse livro que nós cremos como a palavra de Deus, dizem que é um livro ultrapassado. Tem pessoas aí que chamou até de maldita a Bíblia, não é? Porque o pecado deles Deus condena aqui. Não, irmão, como está escrito, Deus vai fazer, e Ele tem feito. A maior prova de que a Bíblia é verdadeira é tudo que aconteceu está acontecendo. Amém? Tudo que está escrito na palavra aconteceu, está acontecendo. Agora, quando nós agimos segundo a palavra de Deus, também as bênçãos virão sobre nós também. Glória a Deus. As bênçãos vão nos alcançar, mas aí eu tenho que ter a fé. E quando eu tenho fé? Quando eu dou crédito à palavra, quando eu ajo segundo a palavra, quando eu me posiciono. Tem muitas pessoas que ficam aí dizendo que crê, mas não tem coragem de fazer o que a palavra de Deus diz. Se Deus falar com algumas pessoas aí, como falou com Abraão, a pessoa não vai fazer, ela vai ter medo. Mas espera aí, aqui eu tenho tudo. Como é que eu vou sair assim? Aqui eu estou perto do meu pai, estou perto da minha mãe, aqui eu tenho tudo que eu quero, minha parentela, todo mundo me conhece aqui. Se eu passar por apuro, igual minha mãe falava, Adilson, lá você não conhece ninguém, lá você não tem nenhum parente, como é que nós vamos te ajudar? Se você precisar, nós não estamos perto.
Mas eu falei: mãe, Deus vai cuidar. E eu fui, irmão, glória a Deus, e não me arrependo de ter ido. Não me arrependo de ter deixado o trabalho que eu tinha, bem remunerado. Não me arrependo de ter deixado tudo para trás. Porque a palavra de Deus se cumpre. Glória a Deus. Se cumpre. Então, o que Deus tem falado? Obedeça o que Deus tem te falado. Não tenha medo de obedecer o que Deus fala. Porque se Ele está garantindo ali, pode ter a certeza que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele está garantindo. Amém? Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele está falando com você. Mas você tem que obedecer. A Bíblia diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós outros. Tem pessoa que não crê no retorno. Não crê que Deus, Ele retorna aquilo que nós fazemos para Ele. É o que a Bíblia fala. Deus, Ele garante. Ele garante. Se você obedecer, pode ter certeza, você vai ter o retorno. Glória a Deus. E Abraão teve o retorno. Abraão teve o retorno. Abraão foi bem sucedido ou não? A Bíblia diz que quando Abraão morreu, ele morreu ainda farto de dias, né? Assim como foi Davi e tantos outros. Então Deus tem o melhor para nós. Pode ter certeza. Quando Deus pede para você abrir mão de uma coisa, é porque Ele tem uma maior para te dar lá na frente. Amém, Jesus? Ele tem algo maior esperando por você. Então, e obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Então, faça o que Deus pede. Faça o que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu tenho falado aqui, ensinado, ninguém quer que você faça nada além do que a palavra de Deus pede para você fazer. Faça o que a palavra de Deus diz para fazer, é o suficiente. Amém? Sede santos, procura se afastar. Lógico que nós somos falhos, né? Mas nós temos que lembrar que o pecado não domina mais, não tem mais poder sobre nós. Se a palavra de Deus diz perdoai, perdoa, porque o retorno vem. Você vai perdoar e vai ser o quê? Não é assim que a oração do Pai Nosso diz? Mas tem pessoas que dizem: olha, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Irmão, então infelizmente ela escolheu, ela vai para o inferno. Porque se não houver perdão, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. É isso que eu estou dizendo para você. A fé é isso. Ah, mas a pessoa me fez um mal. Você não sabe. Se você soubesse também o que eu já passei, que eu já fui traído como você foi, por amigos, entre aspas, por pessoas que batiam nas costas, mas por trás estavam te apunhalando, por pessoas que fizeram mal para tentar derrubar, acabar com a vida da gente. Então, mas e aí? Irmãos, quem sou eu para condenar? Se eu também, eu sou considerado também como réu. Então eu vou aproveitar. Eu vi uma moça falando num vídeo, quer dizer, eu perdoo, não porque eu sou burro, eu sou inteligente. Eu perdoo porque eu sou inteligente, porque a Bíblia me manda perdoar, e se eu perdoar, eu também serei perdoada. É inteligente. A pessoa que perdoa o próximo é inteligente. A pessoa que não perdoa é burra, porque quem sofre é ela. Porque não vai doer em mim quando você olha para mim e fica se remoendo de ódio. Vai doer em você, ou não? Não vai doer em mim, vai doer em você. Você que está com o coração carregado, você que está aí quando vê a outra pessoa, ih, acabou meu dia. Não é assim que a pessoa, quando não gosta da outra, fala?
Ela vai doer nela mesma. Quer dizer, ela mesma vai sofrer. Não é a outra pessoa, ela mesma vai sofrer. Então, eu vou perdoar. Para que eu vou ficar carregando um fardo, um jugo pesado, que vai me trazer dor, sofrimento? Ah, mas ela não pode, isso não é justo. Irmão, quem sou eu para julgar? Deixa o justo juiz julgar. Davi chegou e falou para Saul: olha, que Deus seja juiz entre eu e você, entre mim e ti, e julgue a minha causa. Qual o mal que Davi fez para Saul? É o que você fala, qual o mal que eu fiz? Davi não fez mal nenhum, como você talvez não fez. Mas Davi era inteligente. Davi obedecia a Deus. Davi falou: não, Saul, não adianta. Olha, eu até podia ter te matado, está vendo isso aqui? Eu cortei quando você estava lá na caverna, lá, entrou lá para fazer as suas necessidades, eu fui lá, cortei. Se eu quisesse, eu tinha te matado. Mas está aqui, olha, não quero teu mal. Você está entendendo? Sim ou não? Não, obedecer. Abraão fez isso, obedeceu. Obedeceu. Nós temos que obedecer. Amar as pessoas, amar os que vos perseguem, não amaldiçoai, abençoai. Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos mostrar que realmente temos fé. Vamos obedecer a palavra. Não importa. O importante é depois, é o retorno. O retorno. Isso quero dizer em todas as áreas. Na sua área, às vezes a pessoa não entende. Tem gente que não tem, diz que não tem nada a ver, mas tem. Mas tem. A pessoa que não é fiel a Deus, ela pode até ser bem sucedida em muitas coisas, mas ela vai ser frustrada na maioria das coisas dela. Porque Deus não é mentiroso, ou Deus é mentiroso. Abraão, lá em Hebreus, não entregou, o escritor de Hebreus não disse que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, e Melquisedeque abençoou Abraão. Abraão entregou o dízimo. A casa de Deus, irmãos, tem gente que acha, não, a obra de Deus, irmãos, aí se cada pessoa tiver uma mentalidade dessa, a gente vai ter que congregar na rua, né? Vai ter que congregar debaixo da chuva do templo. Ou não é verdade? Porque a obra de Deus precisa. O que sustenta a obra de Deus? E não venha falar, não, hoje o Evangelho é o que é no Brasil, por causa dos fiéis que sustentaram a obra de Deus e têm sustentado a obra de Deus. Senão nós estaríamos ainda com aquele 2,5% de evangélico até hoje. Porque até hoje, porque os veículos de comunicação ajudam e ajudaram a expandir esse evangelho, a mostrar um Deus que a mídia mundana esconde, ou não é verdade? Vê se aparece lá no Fantástico Milagre, vê se aparece lá o traficante que se converteu dando testemunho. Hoje não é alguns milhões de pessoas, são bilhões de pessoas, ou não é verdade? Não é? São bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas, e nada é de graça, sim ou não? Somente a salvação, e ninguém precisa pagar por ela um tostão. Então nós temos que se posicionar. Eu vou ter medo? Se a Bíblia está dizendo que o retorno vem, o retorno vem. Jesus falou, olha, traz, eu falo Jesus, mas é o Senhor Deus, que são os mesmos, né? A palavra de Deus diz aí em Malaquias, trazei
os vossos dízimos, as ofertas na casa do tesouro, para que na minha casa haja o quê? Mantimento. Tem gente que até ainda pensa hoje que ainda vivemos naquele tempo que era comida, não tinha moeda de troca, não é? Não tinha igrejas, não tinha mídia. O evangelho cresceu, o mundo cresceu, o evangelho tem que crescer, tem que acompanhar o crescimento, irmãos. É ou não é? Nós temos que ter um lugar para congregar, temos que ter um lugar para estar ouvindo a palavra de Deus, estar em comunhão, como numa assembleia como essa, estar em comunhão, sim ou não? Nós temos que enviar missionários, temos que abrir outros trabalhos, e tudo depende do quê? Faça a prova com Deus, se você vai ver se Deus é ou não é o que ele diz. Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. Está aqui, Senhor, eu confio. Tem gente que não dá, mas se você está duvidando do que Deus falou? Ele falou que vai abrir janelas do céu e vai derramar uma bênção sem medida. Glória a Deus. Amém? O nosso alvo é salvação, irmão. E hoje você não pode ser mesquinho, só porque hoje você se considera um crente salvo, que você não vai querer a salvação para outros. Tem muitos aqui que ouviram o evangelho pela mídia, ou rádio, ou de vídeo, ou não é verdade? Quando eu comecei a assistir o missionário R.R. Soares na televisão, aquilo abriu os meus olhos, porque eu estava numa igreja cheio de religiosidade, cheio de aparência, mas sem essência, porque o povo sofrido, o povo lá sendo pisado por Satanás, e todo mundo ainda dando glória a Deus por causa daquilo. Agora aquele evangelho simples, né? Aquele evangelho simples que o missionário prega lá, entrou no meu coração. Eu falei, não. E quando eu falei que nós não deveríamos aceitar, na outra igreja que eu estava, numa outra religião que eu estava, porque eu assisti no missionário, eu fui comendo daquilo, aprendendo. Aí eu falei lá, olha, nós não temos que aceitar a doença como algo de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus levou. Quando eu falei isso, levantou um lá, irmão, Deus não quer essa carne podre não. Eu falei, irmãos, mas vocês colocam um jugo nas pessoas, vestem as pessoas de maneira, né? As mulheres não têm que se vestir, né? Lógico, tem que se vestir com pudor, com decência, mas colocam um jugo, em uns lugares não deixa, agora não, liberou, tudo isso que proibido hoje é liberado, você pode ver. Não podia cortar a ponta, fazer franja. Tem lugares aí que você não pode tomar banho com sabonete, tem que tomar banho com sabão de coco. Você está pensando que é mentira? É verdade, estou falando por conhecimento. A mulher não pode fazer a sua higiene pessoal, né? Ela não pode se cuidar, ela não pode, por causa da religião. Aí eu falei isso, o irmão falou, essa carne podre Deus não quer. Mas a religião quer, né? A religião escraviza. Os donos da religião querem impor, quer ter poder sobre a vida das pessoas, quer ter poder, e coloca essas tais doutrinas aí, e não santifica em nada, irmãos. Só vê crente derrotado, de cabeça baixa. Aí o missionário pregando, aquilo abriu meus olhos, e eu comecei a pregar, e nesse dia Deus me honrou. Eu era um crentão mesmo, dormia de terno e gravata, mas eu estava aprendendo. Aí nesse dia, eu era superintendente da escola dominical, de meia dúzia, levamos para 130 pessoas a frequência da escola dominical, porque eu tinha um bom emprego, meu irmão tem um bom emprego, então nós comprávamos as revistas da escola dominical e doávamos para as pessoas que não podiam comprar. E muitos pais não levavam seus filhos para a escola dominical por não ter condição de comprar a revistinha deles. E eu e meu irmão nos unimos e começamos a comprar revistas e doar as revistas. Foi para 130 pessoas a frequência da escola dominical, onde era meia dúzia de pessoas. E nesse dia que eu falei, se levantaram,
Até o dirigente da igreja ficou meio assim, foi a favor do outro, mas eu orei e Deus abriu o ouvido de um irmão lá, um diácono. Outras pessoas lá foram curadas na hora de dores, para a glória de Deus. Amém? Então o Evangelho é o que é hoje, porque alguém investiu no Evangelho. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas as pessoas só pensam uma coisa, infelizmente, não fazem mais por serem mesquinhas e pensar só no eu vou dar para o bispo ficar andando de carro aí, eu vou dar, igual eu vi um pastor falando, hoje reclamam porque ele hoje anda numa Land Rover, mas ninguém ia lá falar para ele, ô tadinho do pastor, está empurrando um Sport velho aí, colocava a mulher dele e as duas filhas dele para empurrar um Sport velho para pegar no tranco, aí ninguém considerava, né? É ou não é verdade? Aí Deus está abençoando. Não, o homem que deu a vida dele, que se entregou a fazer a vontade de Deus, que não tem nem vida própria, porque pastor não tem vida própria não, pastor não tem feriado, pelo menos da onde eu vim e o que eu conheço a respeito de pastor. Tem alguns pastores que têm até férias, 13º, né? Quem sabe um dia a gente pode ter, né? Mas pastor não tem vida própria não. Se liga 2 horas da manhã na casa dele, tem que estar pronto para atender. Pelo menos eu sou assim. Pelo menos eu sou assim. Eu não desligo meu celular de noite não. Entendeu? Pastor não tem vida própria, não tem domingo, não tem feriado. Está lá. Às vezes não tem nada para fazer, mas tem que ficar de prontidão. Tem que ficar atento. Porque a liderança pode ligar, pode transferir ele para outro lugar, ou alguém pode precisar dele naquela hora, ele tem que ficar ali de prontidão. Quer dizer, aí não querem, aí o pastor não pode ter. Se o pastor anda de bicicleta é derrotado, se comprar um carro está roubando. Se comprar uma roupinha nova, o pastor está podendo, hein? Mas ele pode. Aí ele vai tirar férias, vai para a churrascaria, vai para a Disney, vai, apesar que tem alguns pastores que já estão podendo isso também, né? Você está entendendo? O dízimo é fé. Você não tem que fazer para homem, você tem que fazer porque a palavra de Deus diz para você fazer. Amém? Se é Velho Testamento, então as promessas do Velho Testamento não servem para você também. Era para aquela época e é para a época de hoje, porque lá em Hebreus, Jesus fala em Mateus, lá em Hebreus 7 diz, sem contradição alguma, o maior abençoa o menor, ou o menor é abençoado pelo maior. Aqui na terra quem recebe os vossos dízimos são homens que morrem, mas ali porém é daquele que dá o testemunho que vive. Diga graças a Deus. Então obedeça a palavra, faz o que Abraão fez, não fica questionando a Deus. Faz e vê o resultado. Faz e vê o resultado. Não é assim? A gente tem que fazer e ver o resultado daquilo. E pode ter certeza que o resultado vai ser o mesmo que Abraão teve, se você agir como a palavra de Deus diz. Diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? Deus abençoe.